no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Amém? Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Vamos seguir meditando e compartilhando de acordo com o que foi ministrado pelas crianças aqui nessa noite. Como Jesus é o Rei dos Reis. Nós vamos contar e vamos meditar um pouco sobre a experiência dos reis magos, dos magos que foram visitar o Senhor Jesus na ocasião do seu nascimento ali em Belém de Judá. Amém? Tirar experiências e aplicações e lições importantes para nossas vidas nessa noite. E que essa disposição, esse desejo, essa vontade que aqueles magos tiveram de ir até o encontro de Jesus possa brotar em nosso coração nessa noite, querido. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6 de Mateus capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra lida. Obrigado por tudo que nós temos vivido aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado porque fomos ministrados pela vida das crianças, ó Pai. Ó Deus, nós reconhecemos o Teu senhorio, o Teu reinado. E dizemos: seja entronizado aqui em nosso meio nessa noite. Toma o seu lugar aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Agora na ministração da palavra, Deus, fale conosco. Nos dê entendimento, sabedoria e conhecimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, então nós vamos meditar um pouco sobre a experiência dos magos. E aí nós temos um tema para essa meditação. E o tema é uma pergunta: o que o discípulo de Cristo deve fazer? Porque se nós pegarmos essa pergunta e aplicarmos na experiência dos magos, nós vamos ver que eles se dispuseram a ir até Jesus. E aí nós podemos já de pronto perguntarmos: quanta disposição que nós temos feito para ir ao encontro até Jesus, para reconhecê-lo como Rei, como foi ministrado aqui nessa noite. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Sabe, e há uma ideia de que eram 3 magos, mas na verdade os presentes é que foram 3: o ouro, incenso e a mirra. Se você for prestar atenção, no início desse capítulo 2, a Bíblia vai dizer que alguns magos saíram do Oriente, foram até Belém, guiados por uma estrela que estava determinando o caminho do nascimento de Cristo. Então assim, havia ali um ato, um simbolismo, mas bem criativo por parte do nosso Deus, para destinar para esses magos o local certo do nascimento de Jesus Cristo. Então assim, eu preciso falar um pouco, antes de nós entrarmos no desenvolvimento da palavra, sobre esses magos. Por que ele é conhecido como magos? Algumas pessoas dizem reis magos, pode ser, não está errado você falar isso. Mas na verdade, se nós tomarmos como hoje, para entendimento hoje, eles seriam astrônomos, seriam estudiosos, cientistas da astronomia. Ou seja, uma parte da ciência que estuda os corpos celestes, as estrelas, o sol, a lua, a galáxia. Então são pessoas estudiosas. Eu não sei qual era o grau de informação que existia naquela época para esses magos serem considerados astrônomos. Mas o que tinha na ciência, né, era considerado nessa aplicação para os magos. Pode ser que havia algo de religioso, algo de espiritual, que na astronomia não tem, porque a ciência é a razão e a religião trata da fé, ou o que é transcendental. Mas é só para a gente ter uma ideia. E aí é uma parte da ciência. E eu preciso aqui fazer uma diferença de astronomia para astrologia.
Sabe, a astronomia é uma parte da ciência que estuda o corpo celeste. E a astrologia, eu não quero dizer que é uma religião, mas na verdade são pessoas que usam ou dizem que usam os corpos celestes, as estrelas, a lua, para fazer adivinhações. Então é uma coisa totalmente diferente. A Bíblia condena, inclusive, a astrologia e condena, inclusive, o espírito de adivinhação. Nós temos vários textos bíblicos. Por exemplo, o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Na própria lei mosaica, Deus está dizendo para o povo: não busque adivinhadores, não busque encantadores. Eu sou o Senhor vosso Deus. Qual a necessidade de você buscar adivinhadores? Qual a necessidade de você buscar encantadores? Então Deus está repreendendo esse entendimento. Outro texto bíblico, ainda na lei, Deuteronômio 18, 9 e 3 diz assim: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria. Então a Bíblia está repreendendo esse tipo de atitude. Não pode ter adivinhadores, encantadores, pessoas com presságios, sabe? E aí Deus está se colocando e está dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Me busque, busque a mim. Então nós não podemos dizer que os magos eram astrólogos, pessoas que faziam adivinhações através da estrela. Eram pessoas estudiosas, mas que por falta de conhecimento na época determinaram como magos. E um ponto importante dos magos é que eles não eram hebreus, eles vinham do Oriente, ou seja, do que hoje é a Palestina, da Jordânia, Cisjordânia. Mas eles não deixaram que isso fosse um momento de limitação ou que fosse um impeditivo para que eles seguissem aquela estrela e fossem até Jesus. Então, a gente precisa entender isso. Um outro texto bíblico está em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 7, numa experiência que Saul e seus criados começam a buscar uma mulher que tinha um espírito de feiticeira. Ele foi consultar uma pessoa que tinha um espírito para adivinhar, porque ele já não tinha mais uma experiência com Deus, e ele quis substituir Deus por uma mulher numa cidade chamada Endor, sobre se ele deveria ir para uma guerra ou não. Sabe, e se você for ler o versículo 28, 1 Samuel, você vai ver que aquela mulher enganou, e o inimigo usou esse momento de adivinhação para enganar o próprio rei Saul. Em Atos capítulo 16 ainda diz que Paulo, quando se deparou com uma mulher que tinha também um espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores, aos seus donos, ele repreendeu em nome de Jesus e ele expulsou o demônio daquela mulher, a ponto de ter sido preso por isso, porque aqueles donos alegaram que teriam prejuízo dali para frente. Então assim, esses magos não eram astrólogos, não eram adivinhadores, eram pessoas que estudavam os corpos celestes, e também pessoas que conheciam a palavra de Deus e foram orientados por um sinal bem criativo de Deus através das estrelas. Quando Deus fala em Gênesis capítulo 12 com Abraão: sai da tua terra, que eu vou te mostrar um lugar que vai manar leite e mel, que vai ser uma herança para você. Obrigado, Ana Carminha. E ele diz: eu vou fazer a sua herança maior do que as estrelas dos céus, maior do que a areia do mar. Ou seja, Deus tem controle de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas, o que é material, o que é espiritual e o que é temporal, porque ele é espírito, ele é maior do que o próprio universo. Só quem é maior do que o próprio universo, que é espírito, pode criar o que é material, o que é o universo. Só quem não está preso ao tempo pode criar o que é o tempo. Então nós vimos que Deus criou todas as coisas, e a criação de Deus, do hebraico Bereshit, diz que no princípio, Bará, criou Deus os céus e a terra. Então quando diz que Deus criou o céu, seriam os 3 céus: o céu que nós vimos, o céu cósmico, e o terceiro céu, que é o céu da habitação de Deus. Então Deus controla todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Pastor, está falando isso por quê?
Porque Ele criou as estrelas. Porque Ele não poderia controlar uma estrela para indicar o caminho do nascimento do Rei dos Judeus. Você crê nisso, querido? Em nome de Jesus. Então o que nós aprendemos com esses reis magos? Nós aprendemos que eles tiveram disposição a seguir uma estrela, um sinal de Jesus. Eles tiveram disposição para isso. Sabe, Deus tem falado conosco, através da palavra, através de visões, através de sonhos. Mas nós temos relutado, resistimos, às vezes em ouvir a palavra de Deus, às vezes em ouvir o sinal de Deus. Nós resistimos em sair do nosso lugar para ir ao encontro, para fazer a missão, para estar no ponto que Deus quer nos colocar. Então o nosso pensamento é: ouça a voz de Deus, interprete a voz de Deus e se movimente como reis magos fizeram. Então nós temos nessa noite uma pergunta: o que um discípulo de Cristo deve fazer? E de acordo com o texto bíblico do capítulo 2 de Mateus, nós vamos desenvolver esse texto dizendo que um discípulo de Cristo deve seguir a luz enviada por Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação nessa noite. Como isso, pastor? Gente, ficou claro no versículo 1 e no versículo 2 de Mateus que esses homens saíram do Oriente, foram até Belém, guiados por uma estrela enviada por Deus. Então o versículo 1 e 2 diz assim: tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Sabe, Deus está dando um sinal, Ele quer adoradores. Deus está sinalizando para você nessa noite, querido, que Ele quer adoradores. Ele vai encontrar adoradores aqui. Ele está sinalizando porque Ele é Espírito e é verdade. Ele busca adoradores que adorem verdadeiramente em Espírito e em verdade. Ele está sinalizando para você nessa noite. Pare de perder tempo, querido. Pare de andar por aí. Siga o sinal que Deus está enviando para você. Seja um adorador de Deus, querido. Se movimente. Não podemos ficar parados. Então esse simbolismo direcionou esses reis magos. De alguma forma, nós estamos representados por esses reis magos, porque nós precisamos nos movimentar até chegar onde Jesus está. A pergunta é: você está disposto a se movimentar, a ir ao encontro de Jesus? Porque o pensamento é: Deus está comigo, Deus me ama, mas o que você tem feito para ir até o encontro do Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o Rei da humanidade? Nós precisamos fazer como os reis magos e irmos até Jesus. Precisamos entender que aquela luz pertencia a Jesus, pois o texto diz assim, que eles viram a sua estrela, a sua luz, e a luz é Jesus. Jesus é a estrela, Ele que deve nos guiar. Então um discípulo de Cristo deve seguir a luz enviada por Deus, que é o próprio Cristo. Assim nós entendemos que Deus nos guia até Jesus Cristo. Ele nos guia até o Rei dos Reis, através da própria luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se isso é um pouco irracional para você, mas nós estamos trabalhando com a fé, e nós precisamos entender isso no campo da fé. E se eu perguntar aqui, quem aqui já viu a luz de Cristo na sua vida brilhar? Eu acredito que muitas pessoas vão poder falar. E se você tiver dúvida: pastor, o senhor está perguntando se alguém viu a luz de Cristo? Eu não vi. Então ore, peça para Deus se manifestar na sua vida como a luz, que é o próprio Cristo, para Ele iluminar a sua vida, o seu pensamento, o seu coração, em nome de Jesus, como o Rei dos Reis, como a estrela do Senhor. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá luz em sua vida. Ele é a luz, querido. Ele está louco, digamos assim, facinho para iluminar a sua vida. Só que tem pessoas que preferiram nas trevas. Tem pessoas optando pelas trevas, ao invés de Jesus, que é a luz que brilha. Então seguir a luz é seguir o próprio Cristo. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com os reis magos. E é o primeiro ponto que os discípulos devem fazer: seguir a luz enviada por Deus. Jesus é essa estrela d'alva. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é a luz que quer brilhar na sua vida, querido. Não fique na escuridão, querido. Não fique na escuridão. 1 Pedro 1,19 diz assim: e temos a muito confiável palavra dos profetas, o qual vos fazeis bem ao prestares atenção,
como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da manhã se levantará em vossos corações. Apocalipse 22 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e resplandecente estrela da manhã. Jesus está se apresentando nessa noite como uma luz que brilha para iluminar a sua vida, querido. Ele está dizendo: eu sou a raiz, o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Receba a luz do Senhor nessa noite, querido, em nome de Jesus. Sabe, o livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1, versículo 5, vai contar a história de Saulo. Todo mundo conhece. O texto começa assim: Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrar algum dos cristãos, quer homem, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Só que indo ele no caminho, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Na conversão de Saulo, Jesus apareceu para ele como uma luz e disse: Saulo, por que está me perseguindo, Saulo? Esse foi o momento da conversão de Saulo. E nesse caso foi necessário Jesus aparecer para ele como uma luz. E ele precisou depois ser discipulado, conduzido. E esse foi o momento da conversão de Saulo. Então o discípulo de Cristo, como os reis magos, precisa seguir a luz enviada por Deus, para que Jesus, como a luz, ilumine as nossas vidas. Mas não para por aí, irmãos. Um discípulo de Cristo deve ter conhecimento profético. Diga para o seu irmão que está do lado: você tem conhecimento profético? Tenha conhecimento profético, querido. Em nome de Jesus, conhecimento profético é o conhecimento próprio da palavra. Sabe, existia uma profecia que apontava para o nascimento de Cristo. E pasmem vocês, os reis magos lá do Oriente conheciam essa profecia. Sabe, esse foi o combustível, esse foi o sinal para que ele saísse do Oriente e fosse até Jerusalém, para depois chegar em Belém. O conhecimento da palavra move as pessoas. Se você tem o conhecimento profético, se você tem o conhecimento da palavra, você é movido pela palavra. Você precisa ser movido pela palavra. E olha o versículo que nós lemos, o 5:6, diz justamente isso. Quando o rei Herodes pergunta para o rei mago por que eles vieram, por que eles estavam falando do rei dos judeus, o que ele responde? E eles disseram para o rei Herodes: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. Eles estavam citando o texto de Malaquias no capítulo 5, que falava diretamente do nascimento de Cristo em Belém como rei dos judeus. Há uma profecia apontando para o nascimento de Cristo como rei dos judeus, como rei da humanidade. E esses reis magos tinham esse conhecimento. Por isso eles se movimentaram. Então você precisa ter o conhecimento profético. Você precisa conhecer a profecia, a palavra. E eu falo aqui sem medo de errar. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. O que é isso, pastor? Ela aponta para Cristo. Desde Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para Cristo. Desde Gênesis até o Apocalipse, ela diz: de Gênesis, no Antigo Testamento ela diz: bendito seja. Em Apocalipse ela diz: digno és. Digno és de abrir o selo. Digno és o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Você precisa ter conhecimento da palavra. Você precisa entender que o movimento da sua vida precisa ser pautado pela palavra de Deus. Que ela é inerrante, ela não possui erro. Que ela é inspirada por Deus. Que ela foi revelada por Deus para chegar até nós, para iluminar a nossa vida. Porque é isso que a palavra faz, ilumina a nossa vida. Você precisa ter conhecimento prático da palavra, conhecimento profético da palavra. Esse é o texto. Meu irmão, é praticamente transportar o texto de Malaquias capítulo 5 para Mateus capítulo 2. O texto que nós lemos aqui no versículo 5 e 6 de Mateus está na íntegra em Malaquias capítulo 5. Isso mostra realmente que eles conheciam a palavra e conheciam a profecia. E sabe o que me deixa preocupado?
é que muitas pessoas não conhecem a palavra. Muitas pessoas não têm conhecimento profético. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias, profeta do Senhor, está dizendo que o povo está morrendo porque não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento profético. E a falta do conhecimento de Deus gera morte. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a profecia. E nós temos exemplo na Bíblia que mostra isso. O cego Bartimeu é um exemplo disso. Jesus estava indo para Jericó, em Marcos capítulo 10, e ele estava saindo de Jericó. Bartimeu estava sentado com a sua capa à beira do caminho, e quando ele ouviu a multidão e sabia que era Jesus, ele começa a clamar. E o que ele clama? Ele começa a clamar justamente assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como uma forma didática, vamos repetir todos? Vamos lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá para melhorar um pouquinho, vamos lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que significa? Que Bartimeu estava citando uma profecia. Bartimeu estava declarando que tinha um conhecimento profético a respeito de Jesus. Nós acabamos de ler Apocalipse aqui que estava dizendo, Jesus estava declarando ser a raiz de Davi, ser o descendente de Davi. E quando Bartimeu está dizendo Jesus, filho de Davi, ele estava declarando Jesus, rei dos judeus, Jesus Messias, Jesus o ungido, tenha misericórdia de mim. Jesus naquele mesmo momento parou e mandou chamá-lo. Sabe, o texto bíblico diz que a multidão estava mandando ele se calar, e quando mais mandava ele se calar, ele mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você aciona a palavra, aciona a profecia, isso chama a atenção de Deus. Jesus está olhando de lá vai o meu servo que maneja bem a palavra, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos ter conhecimento profético. Nós precisamos entender que Jesus é filho de Davi, é da tribo de Judá. Isso está também em Gênesis capítulo 49, do versículo 8 a 12, que fala sobre a profecia de que Jesus Cristo descenderia de Judá. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Sabe, o cego Bartimeu estava citando Isaías, estava citando Gênesis, ele estava dizendo: Jesus é rei dos reis, é rei dos judeus, ele é filho de Davi. Outra experiência é da mulher do fluxo de sangue, também numa ocasião que tinha uma multidão. Jesus estava saindo com Jairo para poder ir à casa dele por causa da filha dele. E de repente uma mulher que já tinha 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue, ela percebe a oportunidade ali, no meio da multidão, e ela corre, se joga e toca na túnica de Jesus. Justamente no cordão, no bordão, onde é usado por um sacerdote, por um mestre judeu, no momento da oração. Então ela não toca em Jesus especificamente, ela toca no ponto da roupa de Jesus sacerdotal, na estola sacerdotal de Jesus, onde ele orava. E a Bíblia diz que no momento que ela toca ali, ela é curada. Como isso, pastor? Ela tinha 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela possuía com os médicos e não havia conseguido a cura. Mas pelo conhecimento profético ela alcançou a cura. Conhecendo a palavra, sabendo que Jesus é o rei dos reis, o sol da justiça, quando ela tocou na túnica de Jesus, ela foi curada. Em nome de Jesus. A profecia está em Malaquias 4:2, que diz assim: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas. A mulher do fluxo de sangue tinha um conhecimento profético a respeito de Jesus. Isso fez diferença na vida dela. Então, um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, deve ter um conhecimento profético, deve ter um conhecimento da palavra. E não para por aí não, irmãos. Um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, deve obedecer e ser guiado pela palavra. Um discípulo de Cristo deve obedecer e ser guiado pela palavra. Sabe, quando eu falei que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é inspirada por Deus, que ela é revelada por Deus e que ela foi dada aos homens para iluminar o homem, eu quero dizer para você que a Bíblia ela é a própria palavra de Deus.
Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E por isso ela tem que ser a nossa regra de conduta, de prática e de fé. A sua vida precisa ser pautada pela palavra. A sua Bíblia, a sua vida precisa ser pautada pela palavra. Um discípulo de Cristo deve obedecer e deve ser guiado pela palavra de Deus. As decisões, os conselhos que você quer, está tudo na palavra. Suas atitudes, seus pensamentos, a sua conduta, no seu trabalho, no seu estudo, aqui na igreja, na sua casa. A Bíblia é o seu manual. É um manual prático. É um manual que precisa ser colocado em prática, querido. E se você fizer isso, você será bem sucedido. Isso está no versículo 9 do capítulo 2 de Mateus. Diz assim o versículo 9: E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eles acabaram de conversar com o rei Herodes, e mesmo assim a palavra continuava falando com eles. A estrela conduziu até o lugar onde estava Jesus Cristo. E eles entraram na casa ali depois e puderam adorar a Jesus, porque eles foram guiados pela palavra. Tinham conhecimento profético, obedeceram e foram guiados pela palavra. Muitas pessoas têm errado, porque não têm pautado a sua vida na palavra de Deus. Pastor, eu tenho estado muito cansado, quase que no quadro depressivo. Parece que nunca acontece nada correto na minha vida. Parece que está dando tudo errado no meu casamento. Parece que os meus filhos não me entendem. Parece que meu patrão me persegue. Meu irmão, sua vida precisa estar pautada na palavra de Deus. Você precisa ser um discípulo que obedece e que é guiado pela palavra de Deus. Quando você assim fizer, tudo vai se corrigir. Tudo vai tomar o seu eixo, o seu prumo. Porque um discípulo de Cristo precisa obedecer e ser guiado pela palavra. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa noite. Comece a entender que Deus está falando com você, para que você realmente seja guiado pela palavra dele. Qual o sentido de os reis magos receberem a palavra? Qual o sentido de Deus fazer um sinal no céu através de uma estrela e eles não fossem guiados por aquela estrela? Não teria sentido nenhum. Deus tem feito tanta coisa e você tem deixado passar. Sabe, quando Jesus desce, toma a forma humana, a forma de servo, e morre com morte de cruz pela humanidade, a morte dele de cruz é para todos aqueles que aceitam o sacrifício dele, e como recebem ele como seu Salvador e seu Senhor, senão não tem sentido isso para você. Então, por favor, ouça a palavra, seja guiado pela palavra, obedeça a palavra, tenha a sua vida pautada pela palavra. Nós não sabemos ao certo quantos magos eram, de acordo com o texto, eram alguns, os presentes eram 3. Quanto tempo eles levaram do Oriente até chegar em Jerusalém? Como foi essa caminhada? Nós não sabemos a distância que eles percorreram, o perigo que eles ficaram. Nós sabemos só que o texto diz que eles foram obedientes à palavra. Às vezes nós damos tanta desculpa, né? Ah, Senhor, o Senhor está pedindo, mas eu não tenho recurso para isso. Eu estou com uma certa dificuldade. As pessoas não vão entender. Meu irmão, Deus está pedindo para você obedecer. É isso que Ele está pedindo nessa noite. Seja obediente e guiado pela palavra. Eles obedeceram, eles foram guiados, eles tiveram seus passos firmados na palavra, eles confiaram e percorreram o caminho, mesmo sem saber o lugar exato. Eles só sabiam a cidade, que era Belém. Mas eles obedeceram. Eles saíram, nada impediram ele, nada fizeram os magos desistirem. Eles sabiam que tinham um alvo, um objetivo, que estavam sendo guiados. Sabe, um crente, uma pessoa, um discípulo de Cristo, que é guiado, que obedece a palavra, que é guiado pela palavra, ele não desiste. Ele não é impedido de caminhar, ele caminha, ele avança. Porque Hebreus 9 diz que nós não somos um povo que retrocede, mas um povo que avança. O mar está aberto para o povo do Egito, para o povo de Israel que saiu do Egito. E a resposta de Deus para Moisés foi: por que clama a mim? Diga o povo que marcha, o povo é para andar. Sabe, Deus está dizendo para você nessa noite: comece a obedecer e comece a avançar. Comece a mudar a sua mentalidade. Comece a entender que você precisa avançar, que você precisa caminhar em nome de Jesus. Obedeça e seja guiado. A obediência foi o princípio fundamental dos passos firmados pelos reis magos para encontrar Jesus, para encontrar o Rei dos Reis.
E esse momento foi um momento tão importante que eles puderam ver a mão de Deus sobre a vida deles nesse caminho e nessa hora. A jornada não é fácil, querido. Se vocês me perguntarem se será fácil, eu digo que não vai ser fácil. A jornada dos Reis Magos não foram fácil. Mas eu quero dizer que você sendo obediente e você sendo guiado pela palavra, você será guiado até Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho. O destino final seu será o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser guiado pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa alcançar isso. Em nome de Jesus. Olha o que a palavra diz. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus se tornam filhos de Deus. Sabe que isso aqui é uma lógica que aponta que você precisa ser filho de Deus, precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E o contrário diz que se você não for guiado pelo Espírito de Deus, você não será filho de Deus. E quem não é filho de Deus, é filho de outra pessoa. É difícil de falar, mas precisa ser dito. João capítulo 8, a partir do versículo 42 diz que o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio. E fala da sua própria natureza desde a fundação do mundo. E ele não pode falar de forma diferente, porque ele não tem como negar a sua natureza mentirosa. Então a Bíblia está dizendo que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Está dizendo que a mentira tem um pai, e que o pecado tem um pai, e que é o diabo. A pergunta que eu quero fazer hoje para você nessa noite é: você quer ser obediente ao Senhor? Ser guiado pelo Espírito de Deus? Quer se tornar filho de Deus? Em nome de Jesus, querido, receba essa palavra. Tome essa decisão nessa noite. Saia do seu lugar como os Reis Magos saíram. Caminhe pelo caminho que é Cristo Jesus. Olha o salmista diz no Salmo 25, versículo 4 e 5, diz assim: mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guie-me pela tua vereda e ensina-me, pois é o Deus que me salva. Tem acontecido tanta coisa na minha vida e eu não sei qual é o motivo. Você está no caminho errado, querido. Só Jesus Cristo é o caminho. Só Ele é a vida. Só Ele é a verdade. Não tem outro caminho. O provérbio diz que ao homem parecem caminhos perfeitos, mas o final são caminhos de morte. O inimigo, ele é tão sagaz que ele usou a serpente, a mais astuta do jardim, para enganar o primeiro casal, para chegar ao pecado original. E a Bíblia diz que ele se desfaz em anjo de luz. Então ele diz: vou mostrar caminho para a humanidade que parecem perfeitos, mas no fim são caminhos de morte. Qual caminho você tem trilhado? Nós aprendemos com os Reis Magos que um discípulo de Cristo deve obedecer e ser guiado pela palavra, guiado pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa noite, querido. Em nome de Jesus, não ande por um caminho tortuoso. Último tópico, e nós vamos caminhar para a conclusão. Um discípulo de Cristo, depois de ter um encontro com Ele, deve ser transformado. Em nome de Jesus. Um discípulo de Cristo deve ser transformado. O versículo são 11 e 12 de Mateus 2. Diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisado num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Todo encontro com Jesus é transformador. Vira para o lado e diga para o seu irmão: todo encontro com Jesus é transformador. Repita, é didático. Todo encontro com Jesus é transformador. Sabe, eles encontraram a casa porque a estrela parou ali e sinalizou: é aqui que está o Rei dos Judeus. E o que nós devemos fazer, o que um discípulo de Cristo tem que fazer quando está diante de Deus? Ele entrou na casa, se prostrou e adorou. Nós sabemos que quando nós decidimos entrar, procurar Jesus, o encontro é transformador. E aí a Bíblia diz que eles se prostraram, ofertaram, entregaram presente.
E na sequência, eles tiveram uma revelação de Deus. E eles mudaram. Não voltaram pelo mesmo caminho. Não puderam voltar para se encontrar com o rei Herodes. Todo encontro com Deus é transformador. Ele muda o nosso caminho. Muda as nossas atitudes. Jesus certa vez estava passando, tinha uma multidão, por onde ele passava a multidão seguia. E tinha um homem pequeno, chamado Zaqueu. E ele não podia ver Jesus, a Bíblia fala, por causa da estatura dele. E Zaqueu também teve uma decisão, como os reis magos. Os reis magos entraram na casa. Zaqueu decidiu subir na árvore para ver Jesus passar. Sabe, Jesus está esperando que você tome essa decisão de entrar na casa, subir na árvore, que você passe esse limite, esse empecilho, que está proibindo você de encontrá-lo. E quando ele está na árvore, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar com você na sua casa. E quando Jesus entrou na casa dele, houve transformação na casa dele. Ele disse: Senhor, eu mudo a partir de hoje. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou pegar metade do que eu tenho e vou distribuir para os pobres. O encontro de Zaqueu com Jesus foi transformador, porque ele decidiu subir na árvore para ver Jesus. Por que eu não tenho minha vida transformada, pastor? Decida se encontrar com Jesus. Que um discípulo de Cristo, ao ser encontrado com ele, é transformado. Esses 2 últimos versículos mostram o ponto ápice, maior, o êxtase da experiência dos reis magos como discípulos, pois eles conseguiram o que mais almejavam. O que eles mais queriam aconteceu. Encontraram Jesus Cristo. A pergunta é isso que você mais deseja? É isso que você busca com toda a sua vontade, desesperadamente, para encontrar Jesus Cristo? Foi isso que os discípulos, foi isso que os reis magos fizeram. Primeiro eles se alegaram. Se você voltar um pouquinho, antes, quando eles viram a estrela pousando sobre a casa, eles se alegaram, e a Bíblia diz, com muita alegria. E não de qualquer forma, foi com muita alegria, pois essa alegria é a certeza do encontro com o Messias, com o ungido, com o Salvador, com o Redentor. É impossível você se encontrar com Cristo e não se alegrar, querido. É a alegria do encontro com o Rei dos Reis. Assim, quando a estrela deu a eles a certeza da casa, os reis magos finalmente encontraram o menino, entraram na casa, se prostraram e adoraram. Isso faz muita diferença. O que você tem feito quando encontra Jesus? Eu tenho reclamado, eu tenho murmurado, eu tenho adorado, eu tenho ofertado, eu tenho me prostrado, eu tenho buscado transformação. Qual o sentido do seu encontro com Jesus Cristo? O que você tem feito para encontrar o Senhor Jesus Cristo? O que você tem feito para ofertar, para adorar o Senhor Jesus Cristo? Sabe, esse princípio da honra, exercido pelos reis magos, foi fundamental pela transformação da vida deles. Agora eles foram avisados e mudaram seus caminhos. Isso mudou todo o caminho. E eu não digo ainda que essa oferta, isso é uma conjectura minha. Está na Bíblia, pastor? Não, eu estou conjecturando, estou pensando, deduzindo e pensando com vocês, que esses presentes aqui, ofertados pelos reis magos para Cristo, foi importante para Jesus ser levado para o Egito. Porque depois, quando os reis magos voltam por outro caminho, e Herodes descobre que eles foram embora e não passaram por ali, ele emite um decreto para matar todos os meninos até 3 anos. Olha, eles tiveram Jesus numa estrebaria, depois ficaram numa casa, porque era da Páscoa. O recurso, a oferta foi importante para isso, mas eu estou conjecturando nesse sentido. Então, irmãos, seja um discípulo de Cristo, um discípulo que segue a luz enviada por Deus, um discípulo que tem conhecimento profético da palavra, um discípulo que obedece e é guiado pela palavra, e um discípulo que é transformado por Cristo após encontrar com Ele. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se prostraram diante de Cristo, o adoraram e tiveram sua vida transformada. De forma bem rápida, eu vou passar para a gente concluir a nossa ministração nessa noite. No livro de Lucas, no capítulo 5, conta a história de 1 a 11 da pesca maravilhosa. Ali Pedro, André, Tiago e João tiveram uma experiência de decepção, de fracasso. Passaram a noite toda e não pegaram nada. De manhã, já evidente
a decepção deles, eles estão na praia lavando a rede, para poder guardar e descansar, mas sem pegar nada. Jesus aparece com uma multidão, a multidão aperta ele ali, ele está ensinando, a multidão quer ouvir dele, e de repente ele começa a falar com os discípulos, pede para usar o barco, uma forma de falar com a multidão, e depois ele vira para Pedro e diz assim: olha, joga as redes do outro lado. E aí Pedro fala: mas mestre, olha a expressão, Pedro fala para ele, mestre, porque ele viu Jesus ensinando a multidão. Nós ficamos a noite toda, não pegamos nada. Mas aí ele vai praticar a palavra, porque um discípulo de Cristo pratica a palavra. Ele diz: sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. E quando eles lançam a rede, eles começam a pegar, Pedro e André, seu irmão, começam a pegar tanto peixe que a Bíblia diz que o barco ia a pique. Então ele pediu ajuda a Tiago e a João, que estavam no outro barco, e eles puderam pegar aquela quantidade enorme de peixe, uma pesca milagrosa. Quando chega agora na areia, Pedro, que antes estava lavando a rede, decepcionado, ele agora se prostra diante de Jesus e diz: ausenta-te de mim, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando ele se prostrou diante de Jesus, ele teve a sua vida transformada. Marcos capítulo 14, de 3 a 9, conta a história de Maria, que se prostra aos pés de Jesus e começa a honrar a Jesus, lavando os pés dele. Lucas capítulo 7 mostra no versículo 38 a mulher pecadora que começa a lavar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, honrando a Jesus e dizendo: eu quero mudar a minha vida, ser transformado. Uma mulher pecadora que ninguém queria ter contato com ela, começa a honrar e se prostra diante de Jesus. O mesmo Jairo que teve essa experiência na sequência com a mulher do fluxo de sangue, quando ele está desesperado pela sua filha, a primeira coisa que ele faz quando encontra Jesus, em Lucas capítulo 8, é se prostrar diante dele, pedindo que Jesus possa abençoá-lo. Sabe, Gênesis capítulo 3, versículo 15, conta a profecia de que nascerá um menino da descendência da mulher, que o seu calcanhar vai esmagar a cabeça da serpente. É sobre esses pés que essas pessoas se prostraram e foram transformados. Em nome de Jesus, você precisa se prostrar diante do Senhor. Sabe por quê? Isaías capítulo 53, versículo 5 diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, você precisa se prostrar nos pés daquele que pode sarar e curar a sua vida e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Cubra a sua cabeça, feche os seus olhos, comece a conversar com o Senhor agora. Ah, pastor, eu não sei conversar com Deus, eu não sei orar, eu nunca fiz isso. É fácil. É só você conversar como você conversa com uma outra pessoa. E no final você diz: em nome de Jesus, amém. Abra seu coração, abra sua mente para Ele. Comece a dizer: Senhor, eu tenho trilhado caminhos errados, eu tenho me afastado do Senhor, mas hoje eu decidi mudar a minha vida. Eu decidi me prostrar diante do Senhor para ter minha vida transformada. Em nome de Jesus, a igreja começa a interceder nesse momento. Se você quiser ter a sua vida transformada, se você quiser ter esse encontro transformador e salvador na sua noite, nessa noite, você pode repetir essa oração comigo. Pode ser falando ou pode ser no pensamento, mas você ora só se você quiser ter a sua vida transformada, se você quiser se prostrar diante de Deus, se você quiser se prostrar diante dele, para você reconhecer Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga sim comigo nessa oração, se você quiser ter sua vida transformada. Senhor Jesus, eu quero te adorar. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante do Senhor. Senhor Jesus, eu quero ser curado. Senhor Jesus, eu quero ser sarado. Eu quero trilhar o caminho que é o Senhor. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero sim me tornar um discípulo que segue a luz do Senhor. E eu quero sim aprender da tua palavra, ter o conhecimento profético. Eu quero sim obedecer e ser guiado pela sua palavra. E eu quero ser transformado nessa noite. Então, Senhor Jesus, venha habitar em meu coração.
e eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. A igreja continua intercedendo. Tem alguém aqui que fez essa oração comigo, que está entendendo que hoje é uma noite de aceitação e que quer reconhecer Jesus como Rei dos Reis e quer ter sua vida transformada nessa noite? Se você está entendendo isso, pastor, eu estou cansado, eu quero ter minha vida transformada, e quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Então você vai ter a oportunidade de levantar uma de suas mãos e dizer: eu orei pedindo transformação para a minha vida e reconhecendo Jesus como meu Salvador e Senhor. Há alguém aqui nessa noite que fez essa oração comigo e que deseja fazer essa transformação, que se rendeu diante dele? Em nome de Jesus. Há alguém que orou nesse sentido? Há alguém que quer se prostrar diante de Jesus, que reconhece o senhorio dele? Nós vamos orar, e eu vou nesse momento da oração, nós vamos cantar agora com o pessoal do louvor, e nesse momento, você que orou assim, ou você que quer ter sua vida transformada, vai poder vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com toda a força nessa hora. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso perguntar mais uma vez. Alguém que entendeu a mensagem de forma clara? Jesus foi apresentado nessa noite como Ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tanto na ministração das crianças, na ministração dos louvores e na ministração da palavra. Alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Estenda em suas mãos, nós vamos orar por você. Se não tiver, nós entendemos que todos aqui já têm a palavra, porque a palavra ela não volta vazia. Em nome de Jesus. Antes de orarmos e encerrarmos o culto, deixa eu botar o óculos. Eu preciso informar a igreja o resultado da eleição corpo diaconal feito hoje pela manhã, em cédula escrita, né, em papel, e também pela votação através do link online, né?